Boa noite. Tropas americanas entraram hoje em confronto com a Guarda Republicana do Iraque na periferia de Bagdá. O combate de 3 horas deixou mortos e feridos. Foi a primeira vez que soldados da coalizão entraram em bairros residenciais da capital iraquiana. Mas o centro de Bagdá continua sob controle das forças de Saddam Hussein, como mostram os enviados especiais da TV Globo à região do conflito, Sérgio Guios, Eric Hart e Marcos Uchoa. Qual é a verdadeira Bagdá? Esta, sitiada pelas tropas americanas com quartéis da Guarda Republicana sob o fogo dos tanques? Ou esta, à beira da normalidade, em que a população sai às ruas, lê os jornais e tenta levar a vida? A guerra de informação que se vê desde o começo do conflito é agora também uma guerra de imagens. As redes de televisão do Ocidente mostram as forças americanas num bairro residencial da capital iraquiana. Apesar das ruas desertas, o cenário urbano não deixa dúvida. Chegar a Bagdá, os americanos chegaram. Os soldados americanos não ocuparam nenhuma nova posição. A incursão visou mais testar as forças iraquianas e, de certa maneira, desmoralizar o regime. Tudo aconteceu entre 5 e 8 da manhã. Um coronel americano disse que só perdeu um homem na luta, mas que cerca de 1.000 iraquianos morreram. Não se sabe como ele chegou a esse número. Não foi um ataque ao coração da cidade, como anunciado pelo comando militar no Catar. No máximo, à altura dos joelhos. No centro da cidade, de onde o ministro da Informação do Iraque concedeu entrevista ao vivo, no começo da tarde, se tinha uma perspectiva diferente. Mohammed al-Sahaf disse que os americanos mentem, que divulgam imagens falsas e que ainda estariam a 35 quilômetros de Bagdá. Mas antes, ele tinha dito que o inimigo tinha sido derrotado e que o aeroporto era um cemitério para os invasores. Mesmo com as tropas da coalizão ainda distantes do centro da cidade, a presença delas já se faz perceber nos hospitais. De cada 3 feridos que chegam aos setores de emergência, 2 foram atingidos na batalha pelo controle do aeroporto. Um é civil. A Cruz Vermelha Internacional diz que a cada hora, 100 novos feridos dão entrada nos hospitais. Muitos estão sem água e sem luz. E é por isso que tanta gente entra nos hospitais de Maca e sai assim. Este é um cenário que só deve piorar. O ministro da Informação iraquiano voltou a conclamar a população a resistir. Ele estava lendo uma mensagem de Saddam Hussein, que encontrou eco nas milícias paramilitares. Fiéis a Saddam Hussein, os milicianos preparam a defesa da cidade, cavando trincheiras e erguendo barricadas. Estes soldados iraquianos apresentam um pequeno troféu de guerra, a jaqueta que seria de um militar americano capturado no combate pelo aeroporto. Nós o pegamos, ele está na prisão. Nessa guerra de propaganda, as imagens da TV são cruciais. E para as tropas americanas provarem que estão conquistando Bagdá e evitar esse disse-me-disse, elas vão ter que mostrar lugares reconhecíveis da capital do Iraque, o equivalente a essas torres aqui do Kuwait. Assim, até o ministro de Informação vai ter que se curvar à força dos fatos. Nós vamos agora ao vivo à cidade do Kuwait, onde o correspondente Marcos Uchoa tem as últimas informações sobre a guerra. Uchoa, ontem nós vimos aquelas imagens de Saddam Hussein passeando pelas ruas de Bagdá. Há alguma novidade sobre o paradeiro do ditador iraquiano? Sandra, Bagdá voltou a ser bombardeada na área próxima ao aeroporto, exatamente nas posições iraquianas que ainda enfrentam os americanos. E uma volta também, uma imagem que está se repetindo nos últimos dias, uma das poucas armas que os iraquianos ainda têm. Imagens de Saddam Hussein com seus filhos Uday e Qusay. Essas imagens você vê são também ao lado de alguns líderes militares, você vê também o vice-presidente iraquiano, o Yassin Hamadan, mas não se sabe, obviamente, quando elas foram gravadas. Essa dúvida continuará provavelmente a guerra inteira. Do lado de cá, particularmente os americanos não acreditam que essas imagens são atuais, mas também, de certa maneira, os iraquianos também não acreditam nas imagens dos soldados americanos passeando por Bagdá. Essa é a guerra de propaganda de qualquer maneira. De qualquer maneira, vamos ver no futuro, só breve, quando vai se saber o que é de verdade no final das contas. Heraldo.
Para a tomada de Bagdá, o comando militar americano está usando a mesma estratégia que as tropas britânicas adotaram em Basra, segunda maior cidade do Iraque. Os britânicos encontraram dentro deste galpão 200 caixas com sacos repletos de ossos humanos. São de pessoas que morreram há anos e ainda não foram identificadas. O regime de Saddam Hussein é acusado de ter massacrado milhares de xiitas na região de Basra há 12 anos. Estes poderiam ser restos mortais das vítimas. Numa incursão em Basra, os britânicos derrubaram uma estátua de Saddam Hussein. Mas a cidade, que é a segunda maior do Iraque, com quase 2 milhões de habitantes, ainda não se rendeu. O cerco a Basra serve de exemplo para o sítio de Bagdá pelos americanos. Os britânicos fazem incursões para atacar pontos estratégicos e pressão para obrigar os iraquianos à rendição. Mas evitam uma invasão maciça, que poderia causar a morte de muitos civis e baixas entre as forças anglo-americanas. Hoje, a incursão de uma coluna de tanques americanos até Bagdá foi um exemplo disso. Segundo o porta-voz do comando no Catar, os tanques encontraram resistência em alguns bairros, mas foram bem recebidos em outros. As forças iraquianas estão escondidas em áreas residenciais e bunkers subterrâneos. Os americanos esperam provocar uma resposta dessas forças e aí destruí-las. A Força Aérea iniciou hoje uma operação de suporte ao combate urbano. É a estreia em Bagdá de uma nova estratégia. Em vez dos bombardeios maciços dos últimos dias, ataques de apoio às forças terrestres. Nos próximos dias, segundo o Pentágono, essas incursões vão buscar os pontos fracos da defesa iraquiana. O plano é eliminar os bolsões de resistência, incentivar civis a saírem da cidade e levar ajuda aos que ficarem. O presidente Bush disse hoje em seu programa de rádio que navios americanos estão a caminho do Iraque, levando comida suficiente para alimentar Bagdá durante um mês. As forças anglo-americanas e os iraquianos se preparam para a batalha final por Bagdá. Uma batalha que terá uso intensivo de fuzis e metralhadoras. As tropas americanas abrem novas frentes de batalha nos arredores de Bagdá. Ao sudoeste está a 3ª Divisão de Infantaria do Exército. Em direção ao sudeste da capital iraquiana, segue a 1ª Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais. E pouco acima, outra unidade de fuzileiros. Ao norte, forças especiais controlam a rodovia que liga Bagdá a Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein. Neste sábado, os homens da 3ª Divisão partiram deste ponto, aproximaram-se da região central e voltaram para o aeroporto, depois da intensa troca de tiros. Eles portavam fuzis M16, versão militar do AR-15. Os iraquianos contra-atacaram com fuzis AK-47, 2 armamentos bem conhecidos por traficantes brasileiros. Uma bala de fuzil alcança até 2,5 vezes a velocidade do som. Percorre quase 1 quilômetro em apenas 1 segundo. A velocidade é tão grande que a bala perfura uma parede de tijolos, podendo matar um morador que busca proteção dentro de casa. Tropas americanas e forças da resistência também dispararam tiros de metralhadora na batalha de hoje em Bagdá. Um risco ainda maior para a população. Rajadas de metralhadoras são mais letais do que balas disparadas por fuzis. Os Estados Unidos anunciaram hoje que pretendem estabelecer os primeiros estágios de uma administração civil para o Iraque já na próxima terça-feira. Alguns dos futuros dirigentes do país já estão no Kuwait, à espera de uma ordem para cruzar a fronteira. Os Estados Unidos pretendem dividir o Iraque pós-Saddam Hussein em 3 setores. O norte e o sul serão administrados por 2 generais aposentados. A região central vai ficar a cargo da ex-embaixadora americana Bárbara Boldini, que já está sendo chamada no governo Bush de prefeita de Bagdá. Toda a carreira diplomática dela foi feita na Península Arábica e no sudoeste asiático. O mais cotado para o cargo estratégico de ministro da Informação é o ex-diretor da CIA, James Woolsey. Assim que as condições de segurança permitirem, a equipe
equipe vai se instalar no sul do Iraque e uma das prioridades é restabelecer o sistema de comunicações. Todos vão trabalhar sob as ordens do general aposentado Jay Garner, que será o administrador civil do Iraque, subordinado apenas ao comandante-geral da guerra, o general Tommy Franks. O plano prevê que a equipe de transição passe o comando para um governo formado por iraquianos em 3 meses. E os iraquianos exilados devem ter um papel acessório, apenas como conselheiros em alguns setores. Na escolha dos principais nomes do governo de transição que pretende reinventar o Iraque, o Pentágono teve mais influência do que o Departamento de Estado. Alguns nomes são uma escolha pessoal do vice-secretário de Defesa, Paul Wolfowitz, um dos homens mais influentes do governo Bush. E em mais uma disputa interna ainda não resolvida com o secretário de Estado, Colin Powell, o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, quer que a ONU tenha um papel secundário na reconstrução do Iraque. Os Estados Unidos estão enfrentando críticas da comunidade internacional por assumirem papel de liderança no pós-guerra do Iraque em lugar das Nações Unidas. Na segunda-feira, o presidente Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair vão se reunir na Irlanda do Norte para discutir a guerra e o futuro do Iraque. Em instantes, os efeitos da devastação causada pelo acidente